Olá! Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Vamos começar parabenizando, esses alunos que tiveram uma manhã Conturbada, nervosa. Eu vi alguns nervosa, tremendo. estressada. Mas passou. Primeira prova concluída com sucesso. Sobreviveram, não sobreviveram? E a prova do militar é uma das mais difíceis, inclusive. Então, É a primeira de muitas, né? muitas ainda Para alguns. Muito bem, vamos começar com a correção das questões de língua portuguesa. A prova estava bem gramatical, né? Estava. Tinha que saber oração subordinada, Pronome relativo, conjunção, crase. Então, quem prestou atenção na aula conseguiu realizar. Quem não estudou deve ter sentido mais dificuldades. Perfeito. Vamos lá, então. A prova começa já de cara com uma sequência de textos. Foi necessário? Foi? Não foi? Todos esses textos, alguns talvez, outros não. E para quem é fera, né, captou as dicas de que quando nós estamos diante de uma prova de língua portuguesa, nós devemos analisar primeiramente o que? A questão, né? Os textos são fundamentais, são importantes, na maioria das vezes, né? Porém, pessoal, o indicado é o quê? Vamos direto na questão, né? A questão, como vocês têm ali uma sequência de textos, 7 textos. Não adiantava ler de uma vez, não adiantava né? lê-los. Chegar na questão, já esqueceu o que era falar no texto 1. Exatamente, né? Não adiantava lê-los ali antecipadamente, então, né? Fosse ali para a questão tal, texto 1, questão tal, texto 2 e assim por diante. Até porque, na maioria das vezes, algumas questões pedem para analisar apenas um parágrafo, o primeiro, o segundo, o terceiro, ou até mesmo a questão já dá o trecho para ser analisado na própria questão. Então, vamos diretamente para a questão e daí a gente vê a necessidade ou não, né, da leitura do respectivo texto. E a questão 13, ela diz o seguinte, né? O texto 1 trata de aspectos relevantes de um tema muito atual, além de citar uma obra que também apresenta uma ficção para abordar o mesmo assunto. Observando a estrutura do texto, a estrutura e demais elementos, identifique o item que melhor o descreve, ou seja, havia necessidade da leitura do texto. Você tinha que ler e identificar qual gênero que estava sendo retratado ali, né? Exatamente. E o texto 1 nos diz que... Os riscos da infância na rede. Quer ler? Para ou ímpar? Para ou ímpar? Par. Ímpar. Ganhei. Você ganhou, você começa então. Eu ganhei, você lê. Ah, tudo bem. Eu gosto de ler, sem problemas. Os riscos da infância na rede. Livro discute o uso da tecnologia pelas crianças e alerta para os perigos da dependência virtual. Já temos aqui o tema do texto. Opa! Crianças e tecnologia. Especialistas em comportamento digital apontam que as crianças brasileiras são mais ativas do que a média mundial na internet, o que as torna perigosamente dependentes dos ambientes virtuais. Celulares e tablets são cada vez mais usados para entreter os pequenos em situações de estresse, como refeições em restaurantes, por exemplo. Perfis em redes sociais também são criados muito precocemente. Diante deste cenário, já imaginou o que aconteceria se, de um dia para o outro, todos os aparelhos eletrônicos deixassem de funcionar? Essa é a proposta de Juliana Grasso no recém-livro Amanhã, como será? Da Tempo Editora. Com foco no público infanto-juvenil, a publicação conta a história de Gabriel, um garoto de 11 anos dependente de computadores, tablets e smartphones, que se vê completamente perdido após uma tempestade destruir todos os seus aparelhos eletrônicos. Com um acidente, um menino que usava os dispositivos para estudar, se comunicar e brincar, precisa redescobrir as brincadeiras e alegrias de uma infância sem tecnologia. A autora se inspirou nas experiências cotidianas para escrever o livro. A tecnologia está super disponível, tanto para adultos quanto para crianças. Hoje, mesmo muito novinhas, elas assistem a vídeos pelo celular na hora de comer, o que faz muito mal, diz Juliana. É possível retomar as formas antigas de contato, aprendizado e recriação. Para ela, essa overdose de tecnologia na infância
pode transformar meninas e meninos em adultos antissociais e dependentes. Pesquisa Kids of Today and Tomorrow Teacher. Exatamente. Um olhar bem próximo sobre essa geração. Válida essa afirmação. Ela indicou que, apesar de o cenário ser sombrio em praticamente todos os países desenvolvidos, as crianças brasileiras têm uma predisposição maior ao vício virtual. Ok, texto tranquilo, né? Tranquilo, né? Nível de Super dificuldade atual. não era alto. Trata ali sobre esse assunto, tecnologia, criança, relação e o problema dessa relação. E o problema, né? Então, e a questão nos diz o que mesmo? Observando a estrutura do texto e demais elementos, identifica o item que melhor o descreve. Lembrando que tinha uma obra sendo... Uma obra sendo citada, né? Isso é importante. Letra A. O texto representa um resumo com elementos que identificam a obra original em suas informações mais relevantes? Eu vi a opinião da autora aqui nesse texto. Seria um resumo? Não pode ser um resumo. Né? Resumo é apenas a obra, né? O autor não interfere. Letra B. O texto é uma resenha crítica, pois oferece espaço para que o autor apresente teses sobre o tema abordado? Talvez. Letra C. O texto é uma resenha descritiva, uma vez que descreve e correlaciona informações acerca do tema ou livro resenhado. Sim, né? Letra D. O texto é um resumo que expõe de forma sintetizada uma série de fatos, acontecimentos, com a finalidade de transmitir uma ideia geral sobre o assunto. É uma ideia geral? Não. Ou letra Resumo E. de novo, né? Resumo novamente, né? Ou letra E. Os dados científicos. Uau! Vários dados que tinha, Aonde né? que eu perdi? Pois é. Os dados científicos que agregam peso compõem as características do resumo, novamente, no texto. Não. Letra E também não, né, gente? E aí, prof, qual que é a nossa resposta? Alternativa C de Carol. Que é meu Tá nome. puxando sardinha pra você hoje, né? Letra C, pessoal, então o texto é uma resenha descritiva que tende, né, a descrever, uma vez que descreve e correlaciona, né, traz ali os argumentos, informações acerca do tema ou do livro que foi citado, né, da obra que foi citada, como diz ali o início da nossa questão. Então, letra C, número 13, nossa resposta correta. 14. Os pronomes relativos. O que é pronome relativo? Pronome relativo. Pronome é aquele que substitui. Pronome, né? Substitui. Tem em lugar de um nome Uhum. relativo no sentido de relacionar. Então, os pronomes relativos possuem a função de substituir, né? A gente viu já o conceito de pronome, um termo que já foi mencionado na oração. Ele retoma, né? Vem em lugar de um nome que já foi citado na oração. Ok. No trecho do texto, a publicação conta a história de Gabriel, um garoto de 11 anos, dependente. No trecho do texto 1, a publicação conta a história de Gabriel, um garoto de 11 anos, dependente de computadores, tablets, smartphones, que a idade chega, né, que se vê completamente perdido após uma tempestade destruir todos os seus aparelhos eletrônicos lá nas linhas 7 a 9, 7 a 9, não 7 e 9. Lembrando que sempre quando ele dá essas linhas, né, é bom retomar no texto. Volta no texto, lê de novo, observa ali a construção frasal para daí responder a questão. Exatamente. Continuando o que diz o pronome relativo em destaque, o que faz referência a qual termo? Gente, o que, ele tem algumas funções, né? Ele pode ser pronome relativo, ele pode ser uma conjunção integrante. E como descobrir qual é qual, quando o que é um pronome relativo, quando o que é uma conjunção integrante? O primeiro passo, pessoal, para vocês eliminarem as hipóteses, pega o que, conforme a questão está pedindo, e substitui por qualquer pronome relativo. O qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja,
cujos, cujas, onde, quem, quando e etc. Tá? Substituiu, trocou, manteve o sentido daquela oração, ótimo, aquele que ele desempenha a função de pronome relativo. Professor, troquei, ficou nada a ver, não teve ligação. Então, o que é uma conjunção integrante, tá? Só que a oração, né, a questão ali já fala que o que ele é um pronome relativo. E ele está perguntando o que ele retoma, né? E olhando ali, então, o trecho do texto 1, que está dizendo a publicação, conta a história de Gabriel, um garoto de 11 anos, dependente de computadores, tablets e smartphones. Quem que se vê completamente perdido após uma tempestade destruir todos os seus aparelhos eletrônicos? Quem? Sempre dá para fazer essa pergunta para o verbo que vem depois do quê? Quem fez aquilo? E aí retoma. Retomando, o Gabriel. Quem é o Gabriel? O garoto, né? O Gabriel não é o tablet, o Gabriel não é a história, o Gabriel não é um computador e o Gabriel não é uma publicação. O Gabriel é o garoto. Número 14, resposta, letra D de Diego. Estamos revezando aqui, né? Sim. Questão 15. Questão 15, vamos lá, gente. Essa daqui. Quando vocês olham a oração subordinada, já tremem as pernas, já dá aqueles 3 tipos de calafrio. Mas, para quem teve aula com os professores, com a prof. Carol, com o prof. Diego, com certeza olhou essa e deu risada, né? Eu espero. Comentem aí depois que acertaram, pelo amor de Deus, né? A gente falou tanto nisso. Então, número 15. Observe os períodos abaixo. Dentre eles, existe uma oração subordinada adjetiva explicativa. Oração, porque tem verbo. Subordinada, porque responde a uma oração principal. Adjetiva, porque além de responder, ela qualifica a oração principal. E explicativa, porque ela explica, obviamente, né? E quando eu explico, quais são os sinais de pontuação que a gente utiliza quando a gente quer explicar algo? Quando a gente explica, a gente utiliza do aposto, e o aposto, ele explica. E a gente utiliza os sinais gráficos, os 2 pontos, a gente cita, depois explica, ou coloca isolado ali entre vírgulas. Ok? Era só bater o olho com base nisso e tentar chegar ali a uma resposta. Inclusive, vamos passar uma dica, né? O aluno que se esforçou para identificar cada tipo de oração nas questões aqui, ajudou nas questões seguintes. Então vamos fazer uma por uma. Uma por uma. Qual que é a classificação daquela oração? Prestem atenção. Na letra A está dizendo o seguinte: a autora se inspirou nas experiências cotidianas para escrever o livro. Para escrever o livro. Então, a autora se inspirou nas experiências cotidianas. Qual foi a finalidade disso? A fim de escrever o livro. A fim de escrever o livro. Logo, nós temos o quê? Uma oração subordinada, porém ela não é adjetiva, ela é adverbial. Final, porque ela indica uma finalidade. Para, a fim, com a finalidade de escrever o livro. Então, não poderia ser a letra A, porque nós queremos uma oração subordinada adjetiva e explicativa. Letra B. Especialistas em comportamento digital apontam que as crianças brasileiras são mais ativas. Especialistas em comportamento digital apontam isso. Isso é o que eles apontam. Quem Lembram desse jogo? Aponta Algo. Exatamente. Então, separando as orações, nós teríamos ali especialistas em comportamento digital apontam, primeira oração, que as crianças brasileiras são mais ativas, segunda oração é oração subordinada. Ela é substantiva por quê? Essa oração subordinada, ela equivale a isso, a disso ou a nisso, tá? Então, voltando ali, né? Especialistas em comportamento digital apontam isso. Ótimo, ela é substantiva, ela não é adjetiva. Então, ali a gente já poderia eliminar. Mas, para finalizar a nossa ideia, né? Com relação ao verbo, a transição da oração principal para a oração subordinada se dá por meio de um verbo, o verbo apontar, apontam.
E conforme a professora Carol, quem aponta, aponta. Ao. Logo, nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, porque o verbo apontar ele se liga ao complemento sem o auxílio de uma preposição. Letra B, eliminada. Letra C, prof. Ela indicou que, apesar de o cenário ser sombrio em praticamente todos os países desenvolvidos, as crianças brasileiras têm uma predisposição maior ao tô cega? Vício virtual. Ela indicou que, apesar de... Opa, o que é esse apesar de, professor? Concessão, né? Concessão. Contrário. Mas, porém... Embora o cenário seja sombrio, as crianças brasileiras têm uma predisposição ao vício. Exatamente. Então, temos uma oração subordinada, adverbial, concessiva. Desculpa, gente, me perdi aqui, né? Era só substituir aquele apesar de por Apesar embora. de, por Embora é a nossa concessão, que é a ideia contrária. Letra C, eliminada. Não foi dessa vez, foi C de Carol. Vamos ver se foi a letra D de Diego. Letra D. Diante deste cenário, já imaginou o que aconteceria se, de um dia para o outro, todos os aparelhos eletrônicos deixassem de funcionar? Se eles deixassem de funcionar. Se eles deixassem, nós temos ali o tempo verbal, né? O tempo verbal pretérito imperfeito do subjuntivo, né? Que indica uma condição. Se fizer isso, ganha aquilo. Se acontecer isso, realizaria aquilo. Então nós temos ali uma espécie de condição. Novamente, uma oração subordinada, adverbial, porém de condição, condicional. Não é uma subordinada adjetiva explicativa como a questão está nos pedindo. Não foi a letra D. Não foi a letra D de Diego também. Tentei, gente. Tentei, vocês viram. Letra E. Com um acidente, o menino que usava os dispositivos para estudar, se comunicar e brincar, precisa descobrir as brincadeiras e alegrias de uma infância sem tecnologia. Então, com um acidente, o menino... Que menino é esse? Qual é esse menino? Quem é esse menino? Que usava os dispositivos para estudar. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos qualificando, nós estamos caracterizando. Se nós estamos qualificando, caracterizando, nós temos um adjetivo. E, gente, ela é explicativa porque as orações subordinadas adjetivas são divididas em duas apenas. Ou ela explica ou ela restringe. As explicativas, elas sempre serão utilizadas as vírgulas. As restritivas, não. Então, ali nós temos a nossa resposta como sendo a letra E. Oração subordinada adjetiva explicativa. Beleza? Fácil, né? Super, né, prof? E agora, que eu falei pra vocês, se você conseguiu ali identificar as orações da questão 15, você consegue fazer a questão 16 e a questão 17. Consequentemente. 16. Leia os fragmentos 1 e 2 abaixo, retirados do texto 1. Primeira, celulares e tablets são cada vez mais usados para entreter os pequenos em situações de estresse, como refeições em restaurantes, por exemplo. O que era aquele para mesmo que nós já havíamos analisado? Para. A fim de. Finalidade. Final. Só tínhamos duas alternativas que começavam com final. A letra A e a letra D. Então, 3 alternativas poderíamos eliminar, né? 3 poderíamos eliminar e 2 poderiam ser a resposta. Quase confundi. Eita! Segunda afirmativa. Especialistas em comportamento digital apontam que crianças brasileiras são mais ativas do que a média mundial da internet. O que está acontecendo aqui, professor? Crianças brasileiras, média mundial aí. E aí? Mais do que, está fazendo uma comparação de superioridade, né? Mais do que, melhor do que, maior do que. Temos uma resposta, né, gente? Essa questão aqui também estava super dada, né? Letra A de fera, que é a última letra do nome. Oração subordinada adverbial final, o para.
E oração subordinada adverbial comparativa, porque está comparando. No quesito superioridade, mas sim é uma comparação. Então, letra A, né? Enfim, as outras nem tenho que argumentar, já podemos eliminar, até porque a gente foi integrar a letra A ou a letra D, não é uma consecutiva. Consequência, né? não. Não, né? 17. Na passagem retirada do texto 1, novamente, diante deste cenário, já imaginou o que aconteceria se, de um dia para o outro, todos os aparelhos eletrônicos deixassem de funcionar? Gente, olha só que uma questão analisada, vocês responderiam 3 ao mesmo tempo, né? Uma questão analisada, a resposta para 3. Se, condição, né? Fácil. Nunca ouviram? Pai, quero ir no cinema. Você só vai depois que lavar a louça, ou você só vai se você limpar a cama. Então, se ele impõe uma condição, você está condicionado, você só ganha isso se realizar aquilo. Condição número 17. Letra E também, né? Não tem ali o que argumentar perante as outras alternativas, até porque a gente já fez isso muito bem feito na questão número 15. Questão 18. O acento indicativo de crase é o terror dos alunos, dos professores também, gente. Dificultaram a nossa vida. O acento indicativo de crase, o acento grave, refere-se à contração de duas vogais iguais. A vogal A, uma preposição e um artigo. A junção dessas duas vogais forma o A com crase. De acordo com os elementos próprios para que a crase ocorra e considerando a leitura dos textos 2 e 3, identifique qual alternativa corresponde ao uso da crase por uma locução. Precisa analisar os textos, prof? Não precisava analisar os textos. Só com os fragmentos que foi apresentado aqui nas alternativas você já conseguia responder. Porque ele não se refere ao conteúdo do texto. Ele quer a análise da frase. Então, não precisava obrigatoriamente ler os textos. Muito bem, locução. O que é uma locução, professor? Locução. A gente ouve, a gente tem alguma vê. coisa a ver com mais de 2? Exatamente. Muito bem, tirou 10. Gabaritei português. Quando duas palavras têm valor de uma. Duas ou mais, né? Duas ou mais palavras com valor de uma apenas. Gente, e a respeito da crase, uma das regras, né, com relação à crase, ela diz o quê? Que todas as locuções adverbiais, locuções, duas palavras ou mais com valor de uma, todas as locuções adverbiais femininas, elas são acentuadas. Então, às vezes, à espera, à direita, à esquerda, à vista, venda à vista, né? Então, são locuções, nós utilizamos ali nesses exemplos, pelo menos que eu passei para vocês, nós utilizamos duas palavras com relação para dar a ideia de uma apenas, tá? Então, locução adverbial feminina sempre será acentuada, tá? A questão não trouxe, né, todo esse complemento com relação à regra, mas quem estuda a crase, quem sabe da regra, já se ligou que são locuções adverbiais femininas, né, que são as únicas locuções que são acentuadas. E a letra A está dizendo o quê? Aos poucos, contudo, fui chegando à constatação óbvia de que todo perfil de rede social é um retrato ideal de nós mesmos. Onde que tem crase? A constatação. E aí, será que é uma locução? Será? O que é a palavra constatação? Que classe gramatical? Que classe gramatical pertence? Constatação É um substantivo. Substantivo não é uma locução adverbial. Logo, podemos eliminar a letra A, então não deveria acontecer aquele acento diante. Bem, entro no perfil de uma moça e começo a olhar suas fotos. Encontro-a ali, ainda criança, vestida de odalisca, isso? Num carnaval do século XX. E vejo com seu cachorro numa praia, recentemente, com uma turma na piscina de um sítio no final da adolescência.
numa 3x4 com 3x4. o namorado, exprimida na mesma cabine, talvez numa viagem à Europa. Nossa frase está aqui no final. A Europa. E agora? É aquele ditado, né? Errado não tá. Porém, a questão está pedindo uma locução. Locução. Quem vai a e volta da, crase a. Verá. Eu vou à Europa, eu volto da Europa ou volto de Europa? Volto da Da Europa. Tem uma musiquinha, você conhece? Conheço. Se vou a volta da Craseira, verá, muito bom. Se Ritmo vou de a Natal volta já, de né? Crase para quê? Exatamente, gente. E o que diz então a Europa? Se eu vou à Europa, eu volto da Europa. A crase está correta, porém o que acontece é a respeito de nomes geográficos, né? E não diz respeito ali à questão de locução propriamente dita. É um substantivo próprio normalmente, né? Também uma questão do substantivo, né? Então não é uma locução. Igualmente a questão da letra B. Letra A, perdão, essa é a letra B. Igualmente a questão da letra A, que é a constatação. Substantivo e não locução. Letra C, está dizendo que olho as outras fotos, comparo e da distância às vezes menor, às vezes maior, entre a estrela do cinema e a mulher do Facebook, surgem sentimentos contraditórios. Professor, como que eu vou saber que é uma locução adverbial feminina? Estuda, gente. Não, e aqui Decoreba, sabe que às vezes deu infelizmente. nome? O que significa às vezes? Às vezes Eventualmente. eu lembro. É tempo. Exatamente. Opa, tempo não é nome, tempo é advérbio. Advérbio. Às vezes, palavras. locução Duas adverbial. Sim, está correto. Corretíssima. Acento. Letra C. Letra C, nossa resposta, né? Finalizando, né? Letra D, ou apenas entregue no início. Eu pulei ela só vez. Não pode ser você letra D, seu nome. Ou apenas letra D de Diego, né? Aí, ainda bem que você nem percebeu que era a letra C de Carol a resposta. Por isso que eu dei aqui minha docinha da vitória. Letra D, ou apenas entregue no início da adolescência a descoberta de si mesmo. Enfim, já temos, né, a nossa resposta. Descoberta substantivo não é uma locução. Ótimo. Gente, assim, né, a respeito da acentuação que está sendo utilizada ali, professor, quer dizer então que está tudo errado? Não, não está errado. A questão é que está pedindo uma locução. E nós estamos analisando aqui as classes para ver se são ou não locuções. Exatamente. E letra E. Ah, entendi. Você deixou as maiores para eu ler, né? Né? Poderia unir-me à paisagem, sentir como respiro diante daquela triunfal elevação de ferro e nuvem, deixar que meu olhar atravesse o seu duro rendilhado que fosforece ao sol, fazer-me diminuir entre as 4 vigas curvas daquela catedral sem relevo e sem paredes. Nossa. Uau! Mas eu acho que ela estava no começo. Sem clero, que o teu não está muito legível aí, né? Sem clero e sem paredes. Tô assim, né? Uma senhora já É, idosa. eu também curti. Tão jovem por fora e tão idosa por dentro. Mas a nossa frase está ali no começo. Poderia unir-me à paisagem. Novamente, né? Substantivo, não é locução. Letra C, nossa resposta correta. Muito que bem. Questão 19. Regência verbal. Não sei o que é pior. Oração subordinada, crase ou regência verbal? Pegaram só conteúdo bom, né? Vamos lá. A regência verbal é um elemento essencial da língua, enquanto o verbo é o regente, objetos direto e indireto e adjuntos adverbiais são os termos regidos por esse verbo. Sobre a regência verbal, verifique qual das alternativas está corretamente justificada. Mas eu acho tão legal esse conteúdo, você ficar perguntando pro verbo. Quem come, come? Ao. Quem necessita, necessita? D. Quem Gosta? gosta, gosta? D. Ai, eu acho Quem que não. convida, convida Alguém. para Algo. Adoro. Vamos analisar isso dos verbos. Vai lá, prof. Sobre a regência verbal, você já leu, né? A. É possível retomar as formas antigas de contato, aprendizado e recriação. Nesse trecho do texto 1, que estão lá nas linhas 13 e 14, o verbo retomar é bitransitivo. Vamos celebrar rapidamente. O que é verbo transitivo, bitransitivo?
Verbos transitivos significa que eles necessitam de um complemento para que eles tenham sentido. Verbos intransitivos, eles não necessitam de um complemento para ter sentido. Porém, todavia, contudo, não significa que não haverá, né, em Pode ter um complemento, uma determinada estrutura, não significa que não haverá um complemento, mas isso, obviamente, é para confundi-los e confundi-las. E bitransitivo significa o seguinte: verbo transitivo direto. Ele pede um complemento, mas não precisa de Preposição. aquela palavrinha de ligação. Os verbos transitivos indiretos pede preposição. Quando eu digo que o verbo é bitransitivo, significa que pode acontecer as duas transitividades, direto e indireto, simultaneamente. Como é o exemplo do verbo convidar, que eu falei para você. Quem convida, convida alguém para algo. Fica estranho, né? Ah, Carol, você sabia que eu convidei a Nicole? Daí a Carol fica, né? Tá, mas você sabia que eu convidei a Nicole? Pra que, criatura? Então, quem convida, convidar alguém para alguma coisa precisa. O verbo retomar é bitransitivo? Quando eu retomo algo. Ponto final. Retomar algo para algo. Né? Enfim, não tem essa necessidade desses dois complementos. Elimina a letra A. Letra B. Hoje mesmo, muito novinhas, elas assistem a vídeos pelo celular na hora de comer, o que faz muito mal, diz Juliana. Nesse fragmento do texto 1, nas linhas 12 e 13, o verbo assistir é transitivo indireto. E esse verbo pega muitos de surpresa. Exatamente. Professora, sabia que eu assisti o filme no cinema? O filme? Criatura, não é o filme? É assistir ao filme. Qual o sentido do verbo assistir? Verbo assistir no sentido de ver. Quem assiste a alguma coisa. Ao filme, à novela, à série. Eu assisti ao jogo do meu time. Ao jogo. Na televisão. Lembrando, gente, que o verbo assistir ele tem aí algumas outras regências, tá? Ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto ou ainda transitivo direto e indireto. No sentido de dar assistência, mas enfim, isso fica para outra aula, porque o objetivo é corrigir a prova. Assistir no sentido de ver. Quer assistir, quer saber os outros significados do verbo assistir? Vem ser fera. Nesse caso, então, o verbo assistir é transitivo indireto? Sim. Pede a preposição a. Quem assiste a alguma coisa. Elas assistem a vídeos pelo celular. Está corretíssimo, letra B. Então, a letra B é a resposta. Vamos ler as outras só para confirmar os erros. Letra C. Se me entrego a tirar fotos de mim mesmo na viagem, em vez de simplesmente viajar, posso estar fugindo das minhas próprias sensações. Nessa passagem do texto 3, o verbo entregar só admite uma regência. Aquela questão, né? Você lembra que eu te entreguei de dia dos professores? Entregou do quê? Quem entrega algo a alguém. Eu entreguei o presente para a minha colega. Exatamente, ou seja, bitransitivo, duas transitividades. Não uma regência só. E, gente, é obrigatório, é impossível você utilizar um verbo desse apenas com uma regência. Eu abro a porta e falo, entreguei. Nossa, entregou, que louca, né? Que louca, entregou né? o quê para aquilo? Zero sentido. Tchau, letra C. Letra D, tentando pegar esse aglomerado de defeitos, qualidades, ansiedades, desejos e frustrações e emoldurá-lo de modo a valorizar o quadro engraçado, profundo, hedonista. Nesse trecho do texto 2, linhas 18 a 20, viu, gente? Nossa, para aqui, né? Tudo aquilo texto. Eu aposto que teve gente que leu. Teve, certeza. O verbo valorizar é transitivo indireto. Quem valoriza? Algo, né? Indireto precisa de preposição? Não, né? Não precisa de preposição, ele se liga diretamente. Tchau, letra D. E letra E, por fim. Veja ali um pouco de ousadia
ousadia, um pouco de esperança e, acima de tudo, algo oposto ao que eu via antes. Não um delírio, a tentativa de fugir de si próprias, mas a capacidade de aceitar e ensinar a harmoniosa mistura entre os que são e os que gostariam de ser. Nesse fragmento do texto 2, o verbo fugir é sempre transitivo direto. É sempre transitivo direto. Direto. Foge. De é preposição. Então não é sempre. Eu fugi da minha mãe. Senão ela queria que eu lavasse a louça. Eu fugi do crush. Não tava muito afim. Então quem foge de alguém. Preposição. Ou de algo. Tchau, letra E, resposta letra B. Perfeito? Gente, comentem, curtam, compartilhem e vamos lá para a questão número 20. Estavam ansiosos, né? Galera geral ali comentando que horas é, cadê a questão do ensino médio? Gostei de ver a empolgação, né? A gente viu ali que tinham poucas vagas, a procura foi bastante e é bom saber que vocês foram aí com os 2 pés no peito, né? Chegamos na minha questão preferida, essa daqui. Essa tirinha eu achei sensacional tirinha. É uma charge, né, do texto 5, uma explosão lá no fundo, e aí um esqueleto tirando uma selfie. E o título é selfie. E eu preciso fazer um comentário, porque quando eu peguei essa charge para analisar, a gente tava tão atordoado, enfim. Eu juro pra vocês que eu vi uma árvore pegando fogo, tipo, sabe? Ele ia errar a questão. Eu ia errar essa questão. Não interpretou a tirinha direito, professor. Não, que feio, né? Pra vocês verem, gente, o que acontece. Analisem muito bem, por favor. Aliás. Não sigam, né, o exemplo do prof. Vamos lá. Você lê? Eu leio, então. Observe o texto 5 selfie. Considerando sua temática e características dos gêneros textuais, é correto afirmar que, letra A, analisando lá aquela tirinha, muito legal, a charge. Os gêneros textuais desempenham funções sociais diversas. Sim, primeira parte ok. Nesse caso, a charge procura demonstrar que o uso de celulares e diversas tecnologias é democrático e todos podem ter acesso. Será? Será sim? Será sim? Por isso ilustra uma explosão que representa um grande número de usuários pelo mundo. Bum! Nossa. Viajou, né? Quem pensa que Muito todo criativo. mundo tem acesso à questão da tecnologia, né? Todos, né, gente? Então, fugiu legal. não, né? Não são todos. Letra B. A história em quadrinhos é sobre um esqueleto mostrando o celular ou tentando entregar para alguém, pois o fogo da explosão irá derretê-lo. É um desenho com traços simples que traz uma mensagem importante. Muito boa. Salva o celular. Eu posso explodir aqui, mas... E é entregar para alguém, né? E o nome é selfie, gente. Já sabe a resposta. Selfie, né? O celular virado. Por que eu vou entregar? Não faz sentido, né? Inclusive, história em quadrinhos. Tomar cuidado. Charge não é uma história em quadrinho. Tem as características lá, linguagem verbal, não verbal. Só que história em quadrinhos é uma história mais longa, mais desenvolvida, com mais personagens, com uma sequência. A charge tem apenas um único quadro. C. Letra linda no alfabeto. A charge mostra que, para o personagem, o que importa é a foto bem tirada de um evento importante e as consequências dessa atitude são secundárias. A charge tem por função caricaturar atitudes, comportamentos ou acontecimentos atuais. Eu vi um TikTok esses dias, estava até comentando com o professor Diego, muito bom. O mundo explodindo, Terceira Guerra Mundial, e daí tava na legenda, né? Eu e minha amiga. O que importa é sair bem na foto. O que importa é o que interessa. Certíssima. Né? Corretíssima. A pessoa quer sair bem na foto ali, né? Não Bonito. importa o que esteja acontecendo, né? Tá desabando? Não faz mal. Fogo no Pantanal, mas vamos lá fazer selfie. Então, letra C é a Resposta correta, né? Mas vamos ler as outras para confirmar. Letra D. Essa daqui eu acho maravilhosa. Quer ler? Publicitários, peguem essa dica. O anúncio publicitário, que é um gênero textual, procura demonstrar, Samsung, iPhone, LG, procura demonstrar a durabilidade
do aparelho celular em questão e mostra que uma pessoa pode virar caveira devido à explosão. Porém, o celular permanece intacto. É uma ótima ideia. Muito Pega criativa. tudo, desmonta o ser humano ali, mas o celular... Nossa, eu vou querer um celular desse, eu acho. Resistente, pode cair no chão. Queria parabenizar também a pessoa que criou essa questão, essa alternativa. Eu ri muito quando eu li, achei sensacional, mas não tem nada a ver, né, gente? Quem analisou aí de uma forma satisfatória a charge, percebeu que fugiu completamente. Não é um anúncio publicitário, é uma charge e tá tirando uma selfie, não tem nada a ver com durabilidade do celular. Exatamente. Letra E, pode ler. E letra E, os gêneros textuais são diversos. Ok, sim. E inclui um desenho artístico, obrigatoriamente. Sempre. Eu li um poema esses dias que não tinha desenho. Tipo de texto não verbal que traz arte e poesia para as telas. Nossa senhora, que questão, né? Essa não foi legal, não foi criativo. Tipo de texto não verbal, imagens, né? Enfim, ali que traz todos arte os textos e incluem- poesia. E todos os textos incluem desenho artístico. Não, Todos né? os textos, nada a ver. Letra E, Então, podemos letra C. desconsiderar a resposta correta, letra C. Muito bem, prof. Carol. 21. Como que se fala 21 em inglês? 21. Ai, queria fazer um negócio de bilíngue. 21. O efeito de humor foi um recurso utilizado. Ah, esse tipo de questão cai com frequência, pedindo humor. O efeito de humor foi um recurso utilizado pelo autor da tirinha no texto 4 para mostrar que Armandinho, o colégio militar ama o Armandinho, sempre usam tirinhas dele. Quer ler as alternativas? Vamos lá, letra A. Usou. Vamos só refrescar qual que é esse texto. É aquele que ele está com a amiguinha, ela tira uma selfie e aí ele pede para usar o bastão, e daí ele vai pegar uma fruta com o bastão. Não sei se dá pra ver, dá pra ver, né? Muito bem. Recapitulando. Então, letra A. Usou o bastão de selfie. Pegou o bastão de selfie, utilizou para realizar uma atividade mais elementar do que tirar fotos com o celular. Mais elementar, melhor, mais apropriado Uma função mais legal, né? do que apenas ficar ali segurando para se fotografar. auto-retratar, Egoísmo falando alto. né? Sim. O que ele fez? Pegou o pop selfie, que é utilizado geralmente para se auto-fotografar, e foi fazer o quê? Tirar frutas, né? Algum tipo de fruta ali, não dá para identificar. Espertinho. Letra B está dizendo o quê? Utilizou o bastão de selfie para debochar deles as crianças, pois são pequenos para alcançar a fruta. Não estão tirando sarro ali, né? Um não está tirando sarro do outro, Não não vendo está. deboche, eu entendo de deboche. Muito bem, né? A gente faz altos carões. Não tem deboche e eles são pequenos demais para alcançar a fruta. Eles alcançam com o pó do céu, São né? pequenos. Mas sim, a tudo palavra bem, mas deboche a ali questão foi do a que quebrou a deboche questão. que não vê nenhum indício de deboche. As outras são ótimas. Letra C. Armandinho queria ensinar para a amiga que o bastão de selfie serve apenas para tirar frutas das árvores. Poxa, amiga do Armandinho, ela estava usando errado. Ele não sabia. Iludida. Nada a Você ver, né, está gente? utilizando o pop selfie errado, viu? Utilizem para retirar frutas. Com certeza passam ali na esquina, na rua da tem a goiaba vizinha, da vizinha. tem goiaba, tem amora, tem pitanga, tem ameixa, aquelas ameixas amarelinhas. E você bobinho usando o pó do selfie para tirar foto. Viu? Tem outra função muito mais importante. Nada a ver, elimina essa. D. Como a Armandinha não tinha celular, foi tentar tirar fotos com um bastão de selfie utilizando uma fruta. Parabéns, criativa. E E. Armandinho precisava do bastão de selfie para recolocar a fruta caída. Devolve! Ai, essa foi sensacional. Tava no chão, né? Apesar que a fruta não encaixa, encaixa, né? por que colocar de novo? Encaixa, volta. Que É tecnologia. que ela não essa, estava né? madura, aí ele colocou de novo pra A gente cai, né? viajadas. Resposta certa, letra A. A de amor. De amor. De fera. 22. O gênero textual apresentado no texto 5, que é lá o que a prof. Carol se matou de rir, que eu confundi com uma árvore, né? Enfim,
Vocês não ouviram isso? Pode ser um forte aliado quando queremos expressar uma opinião crítica acerca de determinado fato social. Charge, característica da charge, apresentar uma crítica sobre um tema social. Exatamente, né? E o que diz, né? Com base nisso, é possível abordar criticamente que, letra A, o ser humano ultrapassou os limites do que é seguro para obter uma selfie. A gente já falou bastante dessa questão, né? De ficar ali se autopromovendo, né? Tem gente que vai lá no pico, aconteceu um acidente gravíssimo esses dias que eu vi no Instagram, o cara subiu no pico e caiu e morreu. Exatamente, né? Então, as tudo pessoas pra virar uma boa selfie. Então, sim, né? A gente percebe ali essa autopromoção, essa promoção, né? Passar do tudo limite por uma seguro. questão de uma selfie apenas, né? Vamos registrar esse momento. B. Letra B. Até mesmo o esqueleto parou para tirar uma selfie em meio a uma explosão. Tá matando o esqueleto lá. Aleatório essa alternativa. Ai. C. C. O ser humano espera uma eternidade para obter a tão sonhada boa foto. Errado não tá, né? Porque a Eu gente tiro fica 100 ali... fotos pra não somar nenhuma. Agora de cima, agora de Pra baixo. quem tá tirando a foto é uma eternidade, né? Fala, essa pessoa não gosta de nenhuma. Sim. Mas nada a ver com o contexto não aí. diz com a crítica É. que está sendo apresentada pela charge. D. O esqueleto representa aqueles que deixaram de viver um instante para conseguir a eternidade em uma foto. Nossa, que poético chega a ser. Acender a eternidade. Tudo por Mas uma... ele não viveu o momento, só para ficar eterno naquela foto. Não é essa a crítica. Eternizou. E E letra E. Aqui que eu descobri, gente, que não é uma árvore. A bomba atômica representa a metáfora da vida humana. Aí ele veio assim, o que tem a ver a bomba atômica com a árvore? Aonde que estava a bomba atômica, gente? Foi era uma bomba mesmo. Representa a metáfora da vida humana. Que metáfora, prof? É uma comparação, não é? Implícita, né? É. Carol, a Caroline é um Você sol. Joia. Ah, eu sou um sol, eu brilho. Você Né? é uma joia. A Caroline é um sol, ela não é como um sol. Eu Então, sou. quando nós não temos esses elementos comparativos como, igual, nós utilizamos da metáfora. Tem alguma metáfora ali, pessoal? E da vida Comparar, humana. Não tá Tá comparando comparando o nada. que aqui, né? Comparar algo, quem, o que, enfim, não. Tchau. Resposta correta da número 22, então letra A, o ser humano ultrapassou os limites do que é seguro para obter uma selfie. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Critiquem, Sim. mas não precisa fazer selfie, pelo amor de Deus, porque vocês podem... Não sejam um esqueleto na vida de vocês. 23, quase indo para o final. Analise as características do gênero textual contidas no texto 6 e assinale a alternativa correta. O texto 6 é bem curtinho, teremos que ler, já que ele pede as características do gênero, né? Isso. Posso ler, prof? Pode Deixa ler, eu por dar favor. uma... Vou ler o título. Eu! A hora do narcisismo digital. Eu. O que é narcisismo, será? Vamos ver. Vamos ver? Se Narciso, o personagem mitológico que caiu na água por estar contemplando o seu reflexo, vivesse hoje, inundaria suas redes sociais com selfies nas quais apareceria em primeiro plano, mostrando seu físico invejável e sua vida perfeita. Vivemos em uma época em que o narcisismo penetrou profundamente. Buscamos a aprovação de amigos, embora seja mais apropriado dizer seguidores, o que não é o mesmo, em redes sociais, para nos sentirmos bem em relação a nós mesmos. E toda vez que recebemos um like, nosso ego cresce. Para obter esses gostos, muitas pessoas projetam uma versão idealizada de si mesmas, alimentando o personagem que desejam e não o que realmente são. Texto forte. E enfim, né, tem aí vários exemplos, né, pessoa, já vi comparativos mesmo de selfies, né, fotos em geral, sei lá, tipo, a foto e a realidade da foto. Então assim, a pessoa tá lá no restaurante, né, um prato todo bonito, cheio de salada, faz a foto aqui, e daí do outro lado tá ali o seu McDonald's, seu Burger King, seu iPhone, né, seu... Enfim, né?
Ou seja, né, você projeta algo que na verdade não é. Então tem muito disso, infelizmente, tem muito disso. A questão é 23, isso. Características do gênero. Vamos lá. Letra A. Trata-se de um texto dissertativo argumentativo, cuja tese é de que precisamos da aprovação dos outros para sermos felizes. E os argumentos são longamente discutidos por meio de elementos de autoridade. Temos ali fontes, temos entrevistas. Dissertativo argumentativo com apenas 2 parágrafos. Né? Nossa, Que dissertação, hein? Nossa, quando eu crescer, quero fazer um texto assim. Não, né, gente? Não é um texto dissertativo argumentativo. A gente sabe que, no mínimo, um texto dissertativo são 3 parágrafos com introdução, desenvolvimento e proposta de intervenção. Não e é o que elementos de acontece. autoridade, né? Pessoas especialistas. É citação, né? Não é o que acontece. Bem. Letra B. Trata-se de um artigo em que o autor expõe seu ponto de vista sobre o narcisismo digital e traça um paralelo com o personagem mitológico, com o Narciso, concluindo que as pessoas alimentem as plataformas digitais com fotos e textos que exprimem uma vida perfeita, que muitas vezes não condiz com a realidade. Essa pra mim, hein? Para mim também, sim. Né? O autor está expondo o seu ponto de vista a respeito do narcisismo digital, comparando o personagem mitológico Narciso. Para quem não conhece, gente, procurem depois, mas ele tá ali, né? Tem um laguinho e ele tá ali se admirando, né? Ele era apaixonado por ele mesmo. Então procurem, que é bem legal. Então sim, né? A letra B a princípio. Uhum. Letra C. Trata-se de um texto do gênero dramático. Romeu. E que os personagens demonstram a insatisfação com suas vidas. Vamos parar por aqui. Texto dramático é texto já para no dramático. teatral. Esquece. Um texto para ser encenado. Não tem ali, né? Só se fosse um. Não tem. Normalmente é o discurso direto que predomina, né, no texto. Então, letra C, tchau, letra C. Letra D, trata-se de um conto, pois possui os elementos como personagens: espaço, tempo, narrador, clímax. Ou seja, o ponto alto da narrativa. O clímax é quando o personagem mitológico cai na água por estar contemplando essa realidade. Se fosse a história do Narciso contada, tal como ela é, seria. Mas nesse caso não é a história do Narciso sendo reproduzida na íntegra. Ali ele só está fazendo um paralelo, não um comparativo. Só que a ideia é transmitir uma opinião e não contar a historinha. Ele só faz ali uma relação. Não é um texto narrativo. Não é narração. E letra E? Trata-se de um texto do gênero jornalístico. Manchete, pá. Em que o título e o lead e a notícia é a notícia da queda de Narciso na água. Atenção. Tudo pela Narciso caiu na água. Moço bonito, apaixonado por si próprio, se afoga após contemplar. Nada a ver, não é uma notícia. Não. Letra B de bola. Letra B de bola, e chegamos à última questão. Eu sei que vocês estão amando a nossa presença, mas infelizmente é a última questão. Número 24, o que diz o número 24? Gente, para quem me acompanha, eu falei bastante sobre isso também, vocês com certeza vão se lembrar. O valor sintático semântico da partícula que, na função de conjunção integrante, lembram que eu falei, né? Que ou ele é pronome relativo ou ele é conjunção integrante. Pode variar de acordo com a sua posição na frase, como no exemplo abaixo, retirado do texto 7. Qual é a frase, prof? Ele era muito belo, e quando nasceu, um dos oráculos, chamado Tiresias, disse que Narciso seria muito atraente, que teria uma vida bem longa. Disse que Narciso seria muito atraente. Ele era muito belo, e quando nasceu, um dos oráculos, chamado Tiresias, disse que Narciso seria muito atraente e que teria uma vida bem longa. Gente, então vamos lá. Que? Qual é a função desse que a gente precisa descobrir, né? Na função de... Não, a questão já está falando que é conjunção integrante. Então ele não é pronome relativo. Então a questão é descobrir que tipo de oração nós temos. Ele era muito belo e quando nasceu, os oráculos chamados Tiresias disse, nossa primeira oração. Disse isso. Isso é o que ele disse.
Ou seja, nós temos uma oração, porque tem verbo, ela é subordinada porque responde a uma oração principal, ela é substantiva porque equivale a isso, disso ou isso, e quem diz algo. Objeto direto. Logo, nós temos uma oração, em análise a esse trecho, que foi retirado, uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. OSSOD, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ótimo, descobrimos a função do que. Agora a gente precisa descobrir qual das orações abaixo tem o mesmo valor de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, né? Nossa, professor, que palavrão. OSSOD. Letra A. Toda vez que nos vestimos, que abrimos a boca para emitir uma opinião, toda vez que empurramos o mundo para baixo e o corpo para frente, dando passos de boca aberta, ombros curvados, de nariz empinado ou de olhos para o chão, estamos travando essa negociação entre o real e o ideal. Gente, a gente percebe aqui o quê? Uma inversão, né? Não está seguindo aquela ordem direta de sujeito e predicado, né? Sujeito, verbo e complemento. Então, ela começa pelo final e ela termina no início. Então, seria correto ali, né? Estamos travando esta negociação entre o real e o ideal toda vez que nos vestimos, que abrimos. Ou seja, gente, o quê? Toda vez quando nos vestimos, quando abrimos a boca para imitar uma opinião, toda vez quando empurramos o mundo para baixo e o corpo para frente. E acabou o nosso quê? Então nós temos ali o quando, nós temos logo, se tem o quando, da ideia do quê, prof? De um tempo. Então nós temos ali uma oração subordinada, adverbial, temporal. Logo não poderia ser a nossa letra A como resposta. Letra B. Para obter esses gostos, foi eu que li mas tudo bem. Para obter esses gostos, muitas pessoas projetam uma versão idealizada de si mesmas, alimentando o personagem que desejam e não o que realmente são. Agora foi. Alimentando o personagem que desejam. Opa! Que Quem personagem é esse? desejam? Quem desejam? Muitas pessoas projetam uma visão idealizada de si mesmas, alimentando o personagem, os quais desejam, as quais desejam. Então, o que ele exerce a função de? Pronome relativo. Logo, não é uma conjunção integrante, né? Que é o que diz a questão. Letra B? B de bola. B de bola, tchau, letra B. Letra C. Com um acidente, o menino que usava os dispositivos para estudar, a gente viu isso. Nós vimos isso em qual questão? Não lembro agora. No texto 1, né? Mas enfim, né? Tinha ali aquela questão que a gente classificou essa mesma oração. Com acidente, o menino, que menino é esse? Que usava os dispositivos para estudar, se comunicar e brincar, precisa redescobrir as brincadeiras e alegrias de uma infância sem tecnologia. Com acidente, o menino, que menino é esse? Que usava os dispositivos, nós estamos fazendo o quê? Qualificando, caracterizando esse menino. Logo, nós temos uma oração subordinada adjetiva explicativa. Não poderia ser a letra C, porque nós teremos uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Carol, não foi dessa vez. Letra D. Especialistas em comportamento digital apontam que as crianças brasileiras são mais ativas do que a média mundial na internet, o que as torna perigosamente dependentes dos ambientes virtuais. Os especialistas em comportamento digital apontam. Isso é o que eles apontam. Quem aponta, algo. Então, analisando a questão, nós temos uma oração, porque ela é verbo, tem verbo. Ela é subordinada porque ela responde a uma oração principal. Ela é substantiva porque equivale a isso, disso ou isso. E ela é objetiva direta porque quem aponta algo. Temos uma resposta de Diego para finalizar a prova. Muito bem. E letra E, perca o tempo no centro imóvel desse mecanismo, que é como o ponteiro único de um relógio que tem seu mostrador na circunferência do horizonte. E aí? Não, né? Perca o tempo no centro imóvel desse mecanismo, o qual é como um ponteiro, o qual, pronome relativo,
que, exercendo a função do pronome relativo, não poderia ser a letra E também. Encerramos a 24. prova. Letra D, moleza, né? Quem estudou aí conseguiu resolver, né? Enfim. Tinha que saber o conteúdo, né? Tinha que ter um pouquinho, pelo menos, né? Do conhecimento básico para conseguir aí resolver as demais questões. Só para finalizar e encerrarmos essa correção, vou falar rapidamente sobre a redação, tá? Tava fácil a proposta, não vi um nível de dificuldade aí muito alto. Pedi um texto dissertativo argumentativo. O que isso significa? Que tem um tema e você precisa fazer uma tese sobre esse tema, falar sobre esse tema. E argumentativos porque precisa utilizar argumentos para falar sobre esse tema. Deveria ser em terceira pessoa, de 15 a 30 linhas. E olha o tema que fácil, super atual. As influências das tecnologias digitais para o ensino da educação brasileira. Gente, vocês estão vivendo isso. EAD. Dissertativa ainda, né? Utilizar aí a própria experiência de vocês de vida. Contemplando o seu futuro e considerando o atual contexto da pandemia causada pelo Covid-19 no mundo. Você só precisava falar. E qual que é a importância, né? As influências das tecnologias para o ensino o ensino da educação brasileira. Vocês estão vivendo, saberiam falar tranquilamente. Não poderia esquecer título, lembrando que o título não zera a redação, mas desconta a nota. Formular uma opinião sobre o assunto, só que em terceira pessoa. Então você não poderia falar, eu acredito que... Eu acho. Eu acho que é feio. Não, deveria ser em terceira pessoa. Observa-se. Acredita-se. Entende-se. Enfim, sobre esse assunto e defender o seu ponto de vista. Você acredita que é uma boa influência ou não foi muito legal? Foi útil, né? E muito, e muito. Quem fez a prova provavelmente teve que fazer aí um curso EAD. Exatamente. Remoto. Muito bem, espero que vocês tenham entendido, tenham tirado uma nota boa. Qualquer dúvida, comentem, mandem no direct, perguntem, interajam conosco. Segue o perfil no Insta, se inscrevam no canal do YouTube, por favor, para que nós consigamos fazer lives por lá também, tá? E gostou desses professores lindos e maravilhosos? Vem ser fera! Gente, tchau, tchau, tenha uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, né? E sucesso aí na